A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Bom, antes de mais nada, precisamos trazer à tona algumas noções de cidadania. Cidadania é o direito subjetivo à participação política. Melhor dizendo, é o direito de votar e ser votado. Isso quer dizer que a cidadania se adquire quando se adquire a qualidade de eleitor. E para isso é necessário o atendimento de alguns requisitos constitucionais. Esses requisitos vão estar lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. Essas exigências, chamadas de condições de elegibilidade, são as seguintes. Primeiro, nacionalidade brasileira. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, alistamento eleitoral. Quarto, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Quinto, a filiação partidária. E sexto, a idade mínima para cada cargo em disputa. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas condições de elegibilidade? Vamos lá então. O primeiro requisito é a nacionalidade. Segundo Paulo Bonavides, nacionalidade é o direito comum de quase todas as constituições, como primeira condição de capacidade política. É o requisito do vínculo pessoal, sendo a nacionalidade a condição mínima de vinculação ao país e também à coisa pública. Nesse sentido, é considerado nacional, isso é, pertence à nação brasileira, aquele que se encontra dentro das hipóteses elencadas do artigo 12 da Constituição, que prevê: são brasileiros natos, a. os nascidos em território brasileiro, ainda que de países estrangeiros, desde que os pais estejam a serviço do seu país. B. os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil. Já quanto aos brasileiros naturalizados, diz o seguinte a Constituição: são brasileiros naturalizados aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira, exigindo-se dos originários de países de língua portuguesa apenas residência no Brasil por 1 ano ininterrupto, e também idoneidade moral. B. os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Ressalte-se que a lei maior, a Constituição brasileira, outorga aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, os direitos inerentes a estes, sendo-lhes vedado, porém, o exercício dos cargos privativos dos brasileiros natos. Esses cargos são os seguintes: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, cargos de qualquer natureza da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministros de Estado da Defesa. Todos esses aí no artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º. O segundo requisito, como condição de elegibilidade, é o exercício pleno dos direitos políticos. O nacional no exercício pleno da cidadania encontra-se na plenitude de seus direitos políticos, quando não incorrer em nenhuma das hipóteses de perda ou suspensão elencadas no artigo 15 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada nessas situações? Primeiro é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Depois é a incapacidade civil absoluta. Ainda, a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos.
Também a recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa. E por último, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. O terceiro requisito para a condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral, que é também uma das condições de elegibilidade, ou seja, sem ser eleitor, o nacional não pode pleitear eleger-se. O alistamento eleitoral, então, é mais do que um mero ato de integração do indivíduo ao universo de eleitores. É a viabilização do exercício efetivo da soberania popular. Isso através do voto e, portanto, é a consagração da cidadania. A Constituição Federal de 1988 prevê que o voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para maiores de 16 e menores de 18. Também para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Preceitua também a Constituição que não podem alistar-se os estrangeiros, os que estejam prestando o serviço militar obrigatório, chamados conscritos, e aqueles que perderam ou tiveram seus direitos políticos suspensos. O quarto requisito é o domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende se candidatar este candidato. Nesse caso, o candidato deve estar domiciliado eleitoralmente, ou seja, seu título de eleitor deve estar registrado naquele município. Isso caso seja candidato a cargos municipais, e esse domicílio tem que ser de pelo menos 6 meses antes das eleições. Próximo requisito é o de filiação partidária. No Brasil, nós não adotamos a candidatura avulsa ou independente. Por isso, é preciso se filiar a uma agremiação partidária também há pelo menos 6 meses antes das eleições. O último requisito é a idade mínima que cada candidato tem que ter para o cargo que está disputando. Por exemplo, é de 35 anos a idade mínima para os cargos de presidente e vice-presidente da República e também senador. 30 anos para o cargo de governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos a idade mínima para candidato a deputado federal, deputado estadual ou também deputado distrital, além de prefeito e vice-prefeito. E de 18 anos a idade mínima para vereador. É importante ressaltar que todas essas idades precisam estar completas no momento da posse do candidato. Mas tem uma exceção. É aquela exceção para os que disputam o cargo de vereador, porque esses precisam provar a idade mínima no momento do registro da candidatura e não na posse. Nós falamos um pouco mais sobre as condições de elegibilidade, ou seja, os requisitos positivos a serem alcançados por qualquer um que almeje ser candidato a um cargo eletivo. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre direito eleitoral e acompanhe por aqui também as novidades acerca da reforma eleitoral 2019. Fique com a gente, assine o canal, visite também o nosso site que está passando aqui embaixo agora, para ficar atualizado com cursos eleitorais preparatórios para 2020. Forte abraço a todos e até a próxima.